Minha prima me humilhou na formatura e disse que eu só passei por pena. Até o reitor pronunciou meu nome em alto e bom som. Nunca imaginei que a minha formatura pudesse ser o palco da pior humilhação da minha vida. Eu tinha passado anos me esforçando, sacrificando noites inteiras, empregos de meio período, e tentando provar para minha família, principalmente para minha prima gêmea, Valentina, que eu não era apenas a sombra dela. Mas naquele dia, tudo se transformou em cinzas diante dos meus olhos. A cerimônia começou com aquela pompa típica de formaturas, música clássica, fotógrafos clicando em cada sorriso, pais orgulhosos aplaudindo. E lá estava ela, Valentina, perfeita, radiante, como se cada raio de luz tivesse sido projetado só para ela. Eu, no meu vestido simples, com um sorriso que tentava esconder o nó na garganta, sentia o peso da comparação. Cada passo meu parecia medido para que todos pudessem perceber o quão diferente eu era dela, fraca, inferior, a gêmea errada. Quando chamaram minha turma, o coração disparou. Era a hora de ouvir meu nome, de subir ao palco e sentir a validação que eu tanto ansiava. Mas antes mesmo que a minha vez chegasse, ouvi a risada dela. Um som gelado que cortou minha espinha como navalha. Ela se inclinou para as amigas, apontando para mim, e disse alto: "A coitadinha, só passou por pena, ninguém acha que ela mereceu." O riso que se seguiu parecia esmagar meu peito. Meus colegas olhavam, alguns sorrindo constrangidos, outros desviando o olhar. Senti as lágrimas queimarem nos olhos, mas me obriguei a engolir. Eu precisava subir ao palco. Precisava mostrar que, apesar de tudo, eu tinha conquistado meu lugar ali. Quando meu nome foi finalmente chamado, tudo ao redor pareceu congelar. Os olhares julgadores, a risada venenosa de Valentina, a sensação de ter o chão arrancado debaixo de mim, tudo. Mas então, algo inesperado aconteceu. O reitor, com uma voz firme e clara que cortou a atmosfera tensa, pronunciou meu nome em alto e bom som. Não era apenas um chamado, era um reconhecimento. "Parabéns, Ariel Santos", disse ele, e o eco do seu tom ressoou como um trovão no salão. Senti uma onda de incredulidade me percorrer. Os aplausos começaram a surgir, tímidos no início, mas logo ganharam força, enchendo o espaço. Cada palmo do palco parecia me dar uma força que eu não sabia que possuía. E naquele instante, algo dentro de mim se quebrou, mas de um jeito bom. O medo, a insegurança, a sensação de inadequação que Valentina sempre cultivou em mim começaram a se dissolver. Ela me olhou, e pela primeira vez, vi dúvida no brilho de seus olhos. Aquela certeza de superioridade que ela exalava estava vacilando. Eu subi ao palco com passos firmes, o coração ainda acelerado, mas sentindo algo que nunca imaginei sentir: orgulho genuíno. Quando peguei meu diploma, o peso dos anos de esforço finalmente encontrou sentido. Cada sacrifício, cada lágrima, cada noite em claro não tinha sido em vão. E então, quando olhei para a plateia, vi algo que me gelou o sangue: um envelope lacrado deixado discretamente sobre a mesa do reitor. Não era meu, mas alguém na cerimônia parecia determinado a garantir que minha felicidade durasse pouco. Um pressentimento ruim se enroscou no meu estômago. Sabia, sem saber como, que aquele envelope não era apenas burocracia. Havia intenções, armadilhas, e talvez uma tentativa de destruir aquilo que eu finalmente estava conquistando. Meu corpo estremeceu. Aplaudir e sorrir tornou-se quase impossível. Senti a respiração falhar. Por um momento, tudo o que eu queria era correr dali, fugir da sensação de que o mundo inteiro estava conspirando contra mim. Mas ao mesmo tempo, uma parte de mim se recusava a ceder. Eu tinha sobrevivido à Valentina, à humilhação, ao desprezo da família. Não podia permitir que uma carta, um envelope, um gesto suspeito apagasse o que eu finalmente conquistei. Segurei o diploma com força, mas meu olhar não podia se afastar do envelope. Ele parecia pulsar, como se guardasse mais do que papéis, como se carregasse uma ameaça que eu ainda não conseguia compreender. Cada segundo que passava, minha ansiedade crescia. O salão aplaudia, minha família observava, mas ninguém sabia o que se escondia naquele pequeno pedaço de papel lacrado. Eu sabia que, uma vez aberto, tudo poderia mudar, para sempre. E então, quando o reitor se afastou para chamar a próxima turma, eu senti o frio da verdade. Alguém tinha planejado que este momento de glória fosse também meu momento de queda. A dúvida corroía minha mente. Quem seria capaz disso? Valentina? Ou alguém mais? E qual seria o custo de abrir aquele envelope diante de todos? Meus dedos tremiam. O mundo ao redor parecia se contrair, e eu percebi que minha história de humilhação, rejeição e reconstrução estava apenas começando. O envelope permanecia sobre a mesa do reitor, silencioso, quase zombando de mim. Cada olhar que lançava para ele era acompanhado de um frio cortante na espinha. Eu sabia que, uma vez aberto, minha vida poderia mudar de forma irreversível. Algo dentro de mim me dizia que não era apenas uma carta de felicitações, e aquela intuição não estava errada. A cerimônia continuava, mas eu mal conseguia acompanhar. Cada sorriso ao meu redor parecia falso, cada aplauso, carregado de suspeita. E então, senti um sussurro atrás de mim.
Não deveria abrir isso sozinha, disse uma voz feminina, desconhecida. Virei-me, mas não havia ninguém além de estudantes dispersos. O arrepio subiu pela minha espinha. Será que estava imaginando? Ou alguém me observava com intenções obscuras? Respirei fundo, tentando afastar o medo. Segurei o envelope com força, sentindo o papel liso sob meus dedos. Meu instinto gritava para ignorá-lo, mas a curiosidade, aquela traiçoeira curiosidade, me dominava. Lentamente, abri o lacre. Dentro, havia uma única folha com uma mensagem digitada fria e impessoal. Parabéns por sua conquista, Ariel. Mas lembre-se, nada é por acaso. Algumas pessoas estão dispostas a destruir até os laços mais profundos para manter o que consideram seu. Cuidado com quem você chama de família. Minhas mãos tremeram. A caligrafia impessoal escondia a identidade de quem enviou, mas o peso das palavras era esmagador. Era um aviso, um alerta velado, e a ameaça era clara. Alguém queria me ver cair. E naquele momento, percebi que minha prima Valentina não era a única que me subestimava. Saí da cerimônia com o diploma apertado contra o peito, mas a sensação de segurança tinha evaporado. Cada passo era carregado de tensão. A ideia de que alguém pudesse tentar me sabotar novamente, agora de forma mais direta, me perseguia como uma sombra. Nos dias seguintes, tentei retomar a rotina, mas algo estava errado. Minha casa parecia diferente, como se alguém tivesse estado lá. Objetos deslocados, uma sensação constante de ser observada. Valentina, sorridente e hipócrita, fingia apoio, mas seu olhar sempre carregava aquela faísca de malícia. E eu sabia que não era apenas ciúmes, ela tinha planejado algo contra mim. Uma noite, ao voltar do trabalho, encontrei minha porta entreaberta. O coração disparou. Respirei devagar, tentando não entrar em pânico. Assim que cruzei o umbral, senti o cheiro de gás. Meu estômago revirou, e o mundo pareceu girar. Cada instinto gritava que eu estava em perigo. E então percebi, alguém tentará transformar minha própria casa em armadilha. Consegui reagir a tempo, cobrindo o nariz e os olhos, correndo para fora antes que qualquer faísca pudesse desencadear o desastre. Me apoiei na parede do prédio, respirando com dificuldade, lágrimas escorrendo. A sensação de quase morte foi real, quase não sobrevivi, e o choque da tentativa de assassinato me deixou abalada, mas também despertou algo feroz dentro de mim. Não seria mais vítima. Os dias seguintes foram um turbilhão. Polícia, investigação, suspeitas, ninguém sabia de nada, e Valentina continuava a sorrir, como se tivesse saído ilesa de tudo, mas eu sentia sua presença como uma sombra constante. Minha própria família, que sempre aplaudiu suas conquistas e menosprezou as minhas, parecia incapaz de perceber a gravidade do que tinha acontecido. Eu me sentia sozinha, mas uma parte de mim começou a se reconstruir. Comecei a registrar tudo, telefonemas estranhos, mensagens anônimas, pequenos sinais de perseguição. Cada detalhe era uma peça do quebra-cabeça, e eu estava determinada a descobrir quem queria me destruir. Cada noite em claro, cada medo, cada lágrima se transformava em combustível. Eu não permitiria que a humilhação e o quase assassinato definissem minha vida. Em meio a essa reconstrução, percebi que minha própria força estava se tornando visível. Colegas de trabalho, amigos que antes me ignoravam, começaram a notar meu empenho e minha determinação. Cada vitória pequena era uma lâmina que cortava a arrogância de Valentina e o desprezo da família. Eu estava aprendendo a me valorizar, a confiar em mim mesma, a não depender do reconhecimento alheio. Mas ainda havia o envelope. O aviso silencioso pairava sobre minha mente como um espectro. Quem era capaz de arquitetar algo tão cruel? E mais importante, quem estaria por trás da tentativa de me matar? A sensação de que tudo isso era apenas o começo me apavorava. Havia mais peças do jogo que eu ainda não enxergava, mais armadilhas escondidas nas sombras. E então, um telefonema inesperado mudou tudo. Uma voz mascarada, distorcida, mas feminina, sussurrou meu nome. Você achou que sobreviveria sem pagar o preço? Não é apenas sua prima que joga contra você, e ela está mais perto do que imagina. O frio subiu pela espinha. Cada músculo do meu corpo tensionou. Alguém próximo, alguém em quem eu confiava, podia ser cúmplice. Cada segundo parecia se arrastar, e a sensação de perigo iminente se tornou quase física. Minha mente girava tentando decifrar pistas, imaginar cenários, antecipar golpes. Era claro, minha reconstrução emocional estava apenas começando. A humilhação, a rejeição da família, a tentativa de assassinato, tudo era parte de um mesmo jogo cruel. E eu estava determinada a jogar de volta. Mas a pergunta que queimava em minha mente era: eu conseguiria vencer esse jogo sem me perder no processo? Naquele momento, olhando para a janela do meu apartamento, senti que cada passo futuro estava carregado de risco. Cada decisão poderia ser a última. E algo dentro de mim dizia que a próxima armadilha seria ainda mais ousada, mais perigosa, talvez impossível de escapar. O medo, a raiva e a determinação se misturavam, criando uma tempestade que eu ainda não sabia como controlar. E então a certeza: não podia confiar em ninguém.
nem mesmo nos meus próprios sentidos. A sombra do perigo estava sobre mim, e eu sabia que meu caminho de redenção seria sangrento, violento e implacável. Mas, acima de tudo, estava pronta para lutar. Os dias seguintes à tentativa de assassinato foram um pesadelo silencioso. Cada som parecia um alerta, cada sombra, uma ameaça. Eu me sentia presa em uma armadilha que eu mesma não conseguia identificar, mas algo em mim estava mudando. A Ariel que tremia diante da Valentina na formatura estava se transformando em alguém que não se curvava mais diante do medo. Comecei a investigar discretamente. Telefone, mensagens, redes sociais, tudo precisava ser analisado com precisão cirúrgica. Descobri pequenas pistas, um carro estranho estacionado perto do meu trabalho, entregas que eu não havia solicitado, pessoas desconhecidas tentando se aproximar com perguntas aparentemente inocentes. Tudo indicava que alguém queria manter meu mundo em alerta constante, quebrar minha paz até que eu desistisse. Valentina, claro, continuava perfeita. Sorriso de porcelana, palavras suaves, comportamento angelical. Mas eu sabia que por trás daqueles olhos claros havia a mesma malícia de sempre. Ela não precisava ameaçar diretamente, a mera presença dela já era veneno suficiente. Minha família, sempre cega diante dela, permanecia admirada com sua beleza e inteligência, enquanto eu me tornava invisível aos olhos deles, exceto quando pisava em falso. Foi então que percebi que a sabotagem quase fatal não fora um acaso. Havia mãos meticulosas por trás, calculando cada movimento, testando minha reação, avaliando minha resistência. E se a primeira tentativa falhou, o que viria depois? A sensação de que eu ainda não estava segura corroía meu sono. Uma tarde, decidi confrontar Valentina. Não mais com lágrimas ou súplicas, mas com firmeza. Encontrei-a em casa da família, como sempre, cercada por elogios e sorrisos hipócritas. Precisamos conversar, disse, firme, tentando controlar a respiração que ainda tremia por dentro. Ela me olhou surpresa, mas manteve o sorriso. Sobre o quê? Sua nova fama? Meu estômago se contorceu de raiva, mas forcei a calma. Sobre você. Sobre o que você fez na minha formatura e depois, sobre o que quase me matou. O riso dela foi frio, cortante. Ariel, você exagera. Nunca faria nada para te machucar. Você está paranoica. Não estou, respondi, encarando-a nos olhos. Eu sei que você esteve envolvida. E se não diretamente, você sabia de tudo e não fez nada. Alguém tentou me destruir, e você estava bem ciente disso. O sorriso dela vacilou. Pela primeira vez, percebi a hesitação. A Valentina que sempre parecia inabalável mostrou fissuras, e meu coração disparou, não de medo, mas de determinação. Eu não podia deixar que a mentira dela permanecesse intacta. Nos dias seguintes, aumentei a vigilância. Descobri câmeras escondidas, telefonemas rastreados e mensagens codificadas. Cada evidência me deixava mais próxima da verdade, e ao mesmo tempo, mais consciente do perigo que corria. E então, uma nova pista surgiu. Alguém próximo à minha própria família estava colaborando com a sabotagem. Um amigo íntimo da Valentina, aparentemente inofensivo, tinha acesso a informações pessoais minhas e parecia ter desempenhado um papel crucial na primeira tentativa de assassinato. Essa descoberta me fez perceber que a minha reconstrução emocional não era apenas sobre superar Valentina, mas sobre sobreviver a um sistema de conspiração que envolvia pessoas em quem eu confiava. A sensação de choque e injustiça era esmagadora. Como minha família podia ser tão cega? Como podiam valorizar tanto quem me queria ver destruída e ignorar os sinais óbvios? Mas algo dentro de mim começou a crescer, não apenas raiva, mas também uma clareza fria. Cada passo deles contra mim seria registrado, cada movimento calculado por mim também. Eu não seria mais a vítima indefesa. O medo continuava lá latente, mas agora acompanhado de uma determinação feroz. Foi nesse período que comecei a planejar meu retorno, silencioso e letal, não com violência física, mas com inteligência estratégica. Cada vitória pequena, um erro descoberto, uma mentira desmascarada, era como um golpe de justiça. Eu precisava reconstruir minha vida e ao mesmo tempo expor a verdade. A humilhação sofrida na formatura e a quase morte não poderiam ser em vão. O ponto de virada aconteceu quando recebi uma nova mensagem anônima. Você está perto demais da verdade. Cuidado com quem acha que é seu aliado. Meu coração disparou. O risco estava mais real do que nunca. Alguém queria me destruir antes que eu conseguisse expor tudo. A adrenalina se misturava à raiva, criando uma energia quase física que me mantinha alerta 24 horas por dia. E então percebi que precisava de mais. Provas sólidas, registros incontestáveis, aliados confiáveis, e eu tinha que agir antes que fosse tarde demais. A sensação de suspense e perigo era constante, mas também transformadora. Cada noite sem dormir, cada segundo de medo, me tornava mais forte, mais calculista. Eu não podia mais me permitir ser emocionalmente manipulada. Uma noite, enquanto revisava os registros que havia acumulado, ouvi um som estranho na porta do apartamento.
O coração disparou. Alguém estava tentando entrar. Cada instinto gritou, cada músculo se contraiu. Eu estava preparada desta vez. Não correria, não tremeria. Segurei o celular, pronta para registrar qualquer coisa, mas também consciente de que o perigo podia ser mortal. Quando a maçaneta se mexeu lentamente, um arrepio percorreu minha espinha. Não era apenas Valentina, não era apenas sua rede de aliados. Era a confirmação de que o perigo estava mais próximo do que eu imaginava. Minha vida estava prestes a mudar de novo, e dessa vez, a sobrevivência dependia da minha astúcia. E naquele instante, percebi que minha reconstrução emocional não era suficiente. Eu precisava ir além. Precisava enfrentar, desmascarar, e talvez, destruir quem ousasse tentar me eliminar. O suspense era sufocante. Cada segundo que se passava, a tensão crescia. Eu sabia que abrir aquela porta significaria encarar um perigo que podia ser definitivo. Mas pela primeira vez, eu não estava apenas reagindo. Eu estava pronta para agir, e a sensação de poder e medo se misturava de forma intoxicante. A maçaneta tremeu em minha mão como se tivesse vida própria. Cada segundo que passava parecia se arrastar, o silêncio do apartamento amplificando o som do meu próprio coração. Eu sabia que quem quer que estivesse do outro lado não vinha com boas intenções. Mas pela primeira vez, senti algo diferente. Não era mais apenas medo. Havia uma chama de determinação, de força que eu não sabia que possuía, queimando dentro de mim. Segurei o celular como se fosse uma arma. Cada músculo do meu corpo estava tenso, cada instinto alerta. A porta se abriu lentamente, rangendo, e eu pude ouvir a respiração de alguém. Um frio percorreu minha espinha, mas eu me mantive firme. Quem está aí? Minha voz saiu mais forte do que imaginei, cortando o silêncio pesado. Do outro lado, surgiu a silhueta familiar. Valentina. O sorriso perfeito, aquela postura angelical. Mas agora havia uma sombra nos olhos dela que me fez entender de vez. Ela não era apenas arrogante, ela era perigosa. Ariel, você está exagerando de novo, disse, com um tom doce que escondia veneno. Não estou exagerando, respondi firme. Eu sei de tudo. Eu sei sobre o que você planejou, sobre o envelope, sobre a tentativa de me destruir. Não posso mais ignorar isso. O sorriso dela vacilou. Pela primeira vez, percebi medo misturado à surpresa. Ela recuou um passo, talvez subestimando minha força. Mas eu estava preparada. Cada segundo, cada detalhe, cada alerta que havia percebido nos últimos dias me trouxe a este momento. Eu não era mais a gêmea rejeitada, nem a vítima indefesa. Ela deu um passo à frente, tentando parecer confiante, mas o olhar dela entregava hesitação. Você não entende, Ariel. Você nunca vai me vencer. Sempre haverá alguém do meu lado, alguém que quer que você caia. É exatamente por isso que vou vencer, respondi, sentindo o poder que brotava de dentro de mim. Não estou sozinha. E eu finalmente percebi que minha força não depende de você ou de qualquer outra pessoa. E então, o inesperado aconteceu. Do corredor, uma sombra se moveu. Um aliado de Valentina, aquele amigo que eu havia descoberto estar colaborando com a sabotagem, entrou no apartamento. Ele não esperava que eu estivesse pronta, que tivesse planejado cada movimento. O choque nos olhos dele foi quase tão gratificante quanto o medo que eu sentia instintivamente. Valentina congelou, o sorriso desapareceu. Eu tinha provas, registros, mensagens, tudo o que precisava para expor cada movimento deles. E pela primeira vez, senti o controle da situação completamente nas minhas mãos. Respirei fundo, e com voz firme, disse, chega, acabou. Não vou mais ser manipulada, não vou mais ser humilhada, e não vou mais ser ameaçada. Vocês tentaram destruir minha vida, mas falharam. Eles recuaram, surpresos com minha coragem e determinação. Mas a sensação de perigo ainda era palpável. Eu sabia que não podia confiar completamente na ausência de ação deles. A tensão estava no ar, cada instante carregado de ameaça. E então, percebi que precisava agir com inteligência, não apenas coragem. Nos dias seguintes, comecei a arquitetar minha própria estratégia. Não seria apenas sobre sobreviver, mas sobre recuperar cada pedaço da minha vida que eles haviam tentado destruir. Cada passo era calculado: expor mentiras, registrar evidências, reunir aliados discretos que pudessem confirmar minhas suspeitas. A adrenalina se misturava à raiva, criando uma força quase física que me impulsionava adiante. Foi nesse período que comecei a perceber o verdadeiro alcance da manipulação de Valentina. Ela não era apenas maliciosa, ela era mestre em controlar percepções, distorcer fatos e manipular quem estivesse ao redor. Minha família, que sempre a adulou, agora parecia presa em uma rede de ilusões que eu precisava desmantelar, peça por peça. E então, aconteceu o inesperado. Recebi uma mensagem anônima, desta vez diferente. Você acha que está segura? O pior ainda está por vir. Eles não vão parar até que você pague o preço. Meu estômago se revirou. A ameaça era clara, e o suspense quase me sufocava. Alguém ainda planejava algo maior, algo mais perigoso. Mas pela primeira vez, eu não senti pânico absoluto. Senti foco, clareza.
Cada detalhe, cada passo, cada evidência se tornou combustível para minha reconstrução emocional. Eu estava aprendendo a transformar o medo em força, a raiva em estratégia. E pela primeira vez, percebi que não precisava mais fugir do perigo. Eu podia enfrentá-lo, manipulá-lo, virar o jogo completamente. Comecei a planejar um confronto decisivo. Não seria apenas uma exposição de mentiras, seria uma vitória completa sobre aqueles que tentaram me destruir. Valentina e seus aliados não sabiam que eu estava pronta, que havia estudado cada movimento deles, cada fraqueza, cada detalhe que poderia ser usado contra eles. E então, em uma noite silenciosa, enquanto revisava tudo que havia reunido, ouvi um som na porta. Meu coração acelerou, mas desta vez não de medo, de antecipação. Eu sabia que era o momento de agir, de confrontar de vez aqueles que ousaram me atacar. Cada segundo de suspense me preparava para o que viria, cada batida do coração era um lembrete de que eu finalmente tinha controle sobre minha própria vida. E naquele instante, percebi que minha jornada de humilhação, rejeição e quase morte estava prestes a alcançar um ponto de virada que ninguém esperava. Eu não seria mais a vítima. Eu não recuaria. E acima de tudo, estava pronta para enfrentar qualquer consequência. A porta rangeu, e o ar pesado do apartamento pareceu se contrair. Cada batida do meu coração era um tambor de guerra, cada músculo do meu corpo tenso e pronto para reagir. Eu sabia que não havia mais espaço para hesitação. Valentina e seus aliados finalmente atravessariam a linha, e eu precisava estar pronta. Quando a silhueta de Valentina entrou, senti um choque misturado com determinação. Ela ainda tentava manter a fachada de angelicalidade, mas seus olhos traíam o nervosismo. Atrás dela, aquele aliado que eu havia descoberto, o cúmplice silencioso da primeira tentativa de assassinato. A acompanhava com uma expressão de superioridade que eu já não reconhecia como ameaça, não mais. Então, você achou que podia me enfrentar sozinha? Perguntou Valentina, com o tom venenoso que sempre usou para me diminuir. Não sozinha, respondi firme, mantendo o olhar fixo. Mas com tudo que preciso para desmascarar você e todos os que conspiraram contra mim. Vocês subestimaram a Ariel que vocês conheceram. Essa não existe mais. O aliado dela deu um passo à frente, e senti a tensão aumentar, mas eu estava pronta. Respirei fundo, cada gesto meu calculado. Qual é o seu próximo movimento? Perguntei, deixando minha voz fria, controlada. Valentina hesitou, e naquele instante percebi que a dúvida a corroía. Ela sabia que eu tinha provas. Ela sabia que eu poderia expor tudo, cada mentira, cada sabotagem, cada ameaça. A arrogância que sempre a sustentou começava a rachar, e meu coração disparou com uma mistura de vitória e adrenalina. Mas não havia tempo para comemorações. O aliado dela avançou subitamente, tentando intimidar. Instintivamente recuei, e minha mente começou a trabalhar em alta velocidade. Cada detalhe que eu havia estudado, cada evidência registrada, cada alerta que antecipei, entrou em ação. Ele estava tão confiante, tão certo de que ainda podia me controlar, que não percebeu que eu estava preparada para qualquer movimento. Você realmente acha que isso vai me intimidar? Perguntei, avançando, segurando meu celular pronto para registrar qualquer ação. A câmera se tornou minha arma silenciosa, a prova irrefutável de cada gesto suspeito. Valentina arregalou os olhos. Pela primeira vez, ela não parecia estar no controle. A sensação de poder percorreu meu corpo como eletricidade. Eu finalmente percebi que a humilhação, a rejeição, a tentativa de assassinato, tudo havia me moldado para este momento. Eu não era mais a sombra da minha prima, não era mais a vítima indefesa. O aliado dela recuou, percebendo que eu não apenas tinha evidências, mas também estratégia. Ele não sabia que eu já havia planejado cada passo, que cada ação deles estava documentada, que cada tentativa de manipulação havia sido prevista. A tensão no ar era quase insuportável, mas cada segundo jogava a meu favor. Valentina tentou se recompor. Você não vai se sair tão bem assim. Eles sempre estarão do meu lado. Você nunca vai me vencer. Você subestima minha força, respondi, sentindo uma onda de raiva e determinação percorrer meu corpo. Não se trata de vencer ou perder. Trata-se de justiça. E eu vou garantir que todos vejam a verdade, que todos saibam quem realmente tentou me destruir. A tensão atingiu o ápice. Cada olhar, cada gesto, cada respiração parecia carregada de ameaça. Eu podia sentir a adrenalina queimando em minhas veias, mas também uma clareza incomum. Finalmente, a mistura de medo e raiva se transformava em controle, e eu percebi que podia usar cada ponto fraco deles contra si mesmos. E então, o momento decisivo chegou. Eu avancei com confiança, mostrando cada registro, cada prova que havia acumulado. Valentina e seu aliado ficaram paralisados, incapazes de negar o que viam. Cada evidência era um golpe invisível, uma revelação de tudo o que haviam feito para me manipular e tentar destruir minha vida. O choque nos olhos de Valentina foi quase tão intenso quanto o medo que senti na noite em que quase perdi tudo.
Pela primeira vez, ela estava vulnerável, exposta, e eu senti a satisfação silenciosa de quem finalmente encontra justiça depois de anos de humilhação. Mas o suspense ainda não havia terminado. Valentina não era tola. Mesmo exposta, havia astúcia em seus olhos. O aliado dela também não recuava completamente. Eu sabia que aquela vitória parcial poderia ser apenas o começo. Cada segundo poderia trazer uma reviravolta, uma jogada inesperada que ameaçaria destruir tudo que eu havia conquistado até agora. Enquanto olhava para eles, percebi algo ainda mais perigoso. Havia uma rede maior, mais profunda do que eu imaginava. Valentina e seu cúmplice eram apenas parte do problema. Alguém ainda controlava os fios nos bastidores, alguém que poderia tentar novamente eliminar a ameaça que eu representava. O medo retornou, mas desta vez transformado em foco. Eu não podia permitir que a adrenalina me cegasse. Cada passo precisava ser calculado, cada ação precisa ser antecipada. O suspense se tornou sufocante. A sensação de estar cercada, mesmo enquanto vencia, era quase física. Meu corpo estava alerta, minha mente afiada. Eu sabia que a próxima jogada deles seria ainda mais ousada, e que minha sobrevivência dependia de minha inteligência, minha coragem e minha determinação. E naquele instante, percebi que a verdadeira batalha estava apenas começando. Não se tratava apenas de humilhação ou de quase morte. Tratava-se de reconstrução completa, de enfrentar a rede de mentiras, traições e sabotagens que se estendia mais longe do que eu podia imaginar. Os dias seguintes ao confronto direto com Valentina e seu cúmplice foram um turbilhão de tensão e vigilância constante. Eu não podia me dar ao luxo de baixar a guarda, mesmo após ter exposto parte das manipulações deles. Cada passo que eu dava, cada respiração, cada mensagem recebida era calculada, pois sabia que a rede de intrigas não se limitava àquelas duas figuras. Havia mais escondido à espreita, esperando o momento certo para atacar novamente. Minha casa se tornou uma fortaleza silenciosa. Câmeras, alarmes, registros de cada ligação, cada visita inesperada. Eu estava determinada a reconstruir minha vida, mas com um arsenal de provas e proteção. Cada noite em claro me ensinava a transformar o medo em foco, a paranoia em estratégia. A Ariel frágil que tremia diante da humilhação da formatura não existia mais. O que restava era alguém capaz de antecipar movimentos. Alguém que havia sobrevivido a tentativas de destruição emocional e física. Mas, mesmo com toda a preparação, algo em meu instinto me dizia que a ameaça final estava próxima. Valentina não era apenas arrogante, ela era fria, calculista e implacável. E eu sabia que não se contentaria em ser apenas exposta, ela precisava de uma última jogada, um golpe que pudesse me derrubar de vez. Recebi uma mensagem anônima, desta vez com detalhes que me gelaram a espinha. Você acha que venceu? Prepare-se para o derradeiro teste. Sua vida, sua reputação e sua felicidade estão em jogo. Confie em ninguém. Meu corpo estremeceu, mas minha mente, treinada pelo medo e pela raiva, se manteve afiada. Cada palavra da mensagem parecia antecipar minhas decisões, tentando me manipular, mas eu havia aprendido a ler nas entrelinhas, a ver a ameaça oculta por trás de cada gesto. E mais importante, aprendi a planejar contra ela. Decidi que era hora de agir de forma definitiva. Valentina e seus aliados não poderiam mais se esconder atrás da superioridade aparente e da rede de pessoas que manipulavam. Eu precisava confrontar cada um deles, registrar cada confissão, cada movimento, cada tentativa de intimidar. Era a hora da minha vingança silenciosa, da minha redenção final. Marquei um encontro aparentemente casual, convidando Valentina para um café, algo neutro, público, onde eu pudesse manter vantagem e segurança. Ela apareceu, impecável como sempre, tentando disfarçar qualquer nervosismo, mas eu já tinha percebido a tensão em seus olhos antes mesmo que nos cumprimentássemos. Então Ariel, o que quer dessa vez? Perguntou, com o sorriso ensaiado que sempre usava para mascarar a maldade. Não quero nada de você, Valentina. Apenas quero que a verdade seja vista por todos que você enganou, que você manipula e que subestima, respondi calmamente, mantendo minha postura firme. É hora de cada ação ser exposta, cada mentira descoberta. Ela franziu a testa, e pela primeira vez, percebi medo real nos olhos dela. Não o medo da morte, mas da perda de controle, do poder que sempre acreditou possuir sobre mim. Ela sabia que mesmo com toda a sua arrogância, eu estava preparada para desmontar tudo que ela construiu sobre minha vida, meu passado, minha reputação. Nos dias seguintes, comecei a montar um dossiê completo. Mensagens, registros de ligações, fotos, evidências das tentativas de sabotagem, cada ação suspeita de Valentina e de seu aliado. Tudo foi compilado meticulosamente. Eu estava determinada a não apenas sobreviver, mas a garantir que eles não pudessem mais me tocar, que minha família finalmente visse a verdade que sempre ignorei. E então, algo inesperado aconteceu. Recebi um telefonema de alguém que eu julgava estar neutro, uma pessoa próxima à família que sempre parecia cega diante da superioridade de Valentina.
Ariel, eu sei de tudo agora, e quero ajudá-la. Mas você precisa agir rápido, antes que seja tarde. O choque foi imediato. Uma possível aliança dentro da rede de quem eu menos esperava. Mas ao mesmo tempo, uma dúvida cruel me atingiu. Poderia confiar totalmente nessa pessoa? Não mais. Aprendi a lição da forma mais dura. Confiança cega era um luxo que não podia me permitir. Comecei a traçar um plano detalhado, preparando cada passo, antecipando cada movimento de Valentina e de seus aliados. Cada encontro, cada registro, cada prova, seria usado no momento certo, garantindo que eles não tivessem chance de escapar ou manipular novamente a situação. A sensação de poder e controle era intoxicante, mas também carregada de tensão. Um único erro poderia custar caro. Enquanto revisava cada detalhe, senti novamente aquele frio na espinha. Alguém ainda estava observando, esperando o momento certo para agir. Valentina, mesmo debilitada pela exposição parcial, ainda tinha cartas na manga. Eu sabia que a batalha final exigiria não apenas inteligência, mas coragem extrema. E então percebi, a minha reconstrução emocional não se limitava a sobreviver ou expor Valentina. Tratava-se de tomar posse total da minha própria vida, de transformar cada humilhação, cada quase morte, cada rejeição em força concreta. Eu não podia mais ser a vítima da minha própria história. O suspense tornou-se quase sufocante. Cada segundo parecia prolongar a tensão, cada respiração carregada de antecipação. Eu sabia que a hora da confrontação definitiva estava chegando, e que o próximo passo decidiria não apenas minha reputação, mas minha própria segurança e liberdade. Enquanto observava o movimento da cidade pela janela do meu apartamento, senti que a batalha final não seria apenas contra Valentina e seus aliados, mas contra o sistema de mentiras e manipulações que durante anos tentou me destruir. E algo dentro de mim dizia que estava mais preparada do que nunca, mesmo diante do perigo iminente. O dia do confronto final chegou. Meu corpo estava tenso, cada músculo alerta, cada instinto em máxima atenção. Eu havia planejado tudo com cuidado cirúrgico, revisado cada detalhe, cada evidência, cada movimento que Valentina e seus cúmplices poderiam fazer. Mas mesmo assim, havia aquele frio na espinha, a sensação de que qualquer passo em falso poderia custar tudo. O encontro estava marcado em um local neutro, uma sala de reuniões em um prédio público. Um espaço onde eu poderia controlar o ambiente e registrar cada detalhe sem risco imediato de violência física. Valentina chegou acompanhada de seu cúmplice, ambos confiantes, como se ainda acreditassem que poderiam me intimidar. Mas desta vez, eu não estava sozinha. Tinha aliados discretos, registros completos, provas irrefutáveis de cada sabotagem, cada ameaça, cada mentira. Então, vamos resolver isso de uma vez, Ariel? Valentina perguntou, seu sorriso ensaiado, mas agora perceptivelmente tenso. Havia algo nos olhos dela que antes não estava lá, medo. Vamos, respondi firme. Mantive a calma, respirando devagar, sentindo cada centímetro da minha força emergir. Tudo será exposto. Cada mentira, cada manipulação, cada tentativa de destruir minha vida será revelada. Comecei a apresentar as evidências, uma a uma. Mensagens, fotos, registros de chamadas, gravações. Tudo organizado meticulosamente para deixar cada mentira deles sem espaço para defesa. Valentina e seu cúmplice começaram a perceber que o jogo havia mudado. O poder que antes possuíam para me manipular desapareceu diante da força da verdade. O cúmplice dela, que sempre parecia tão confiante, agora tremia levemente. Cada gesto, cada hesitação, revelava que eles sabiam que o controle havia mudado de mãos. A tensão na sala era quase insuportável. Eu podia sentir o medo deles como uma presença física. Valentina tentou intervir, com a arrogância que sempre usou como escudo. Isso não prova nada, Ariel. Você está exagerando, fabricando uma narrativa para se sentir vítima. Não estou exagerando, respondi, mantendo a voz firme, fria. E todas as tentativas de me destruir, incluindo a quase morte na minha própria casa, serão comprovadas. Cada ação sua e de seu cúmplice ficará registrada. Ninguém mais poderá negar. Enquanto falava, senti algo dentro de mim se libertar. Anos de humilhação, rejeição familiar, tentativas de sabotagem, tudo convergiu em um poder silencioso e absoluto. A sensação de redenção era quase física, uma onda de calor que percorreu meu corpo e me fez perceber que finalmente estava no controle da minha vida. Valentina recuou, seus olhos revelando que toda a confiança anterior havia desaparecido. Eu podia ver a frustração, o desespero e a raiva contida. Ela percebeu que não havia mais manipulação possível, que sua rede de aliados havia sido exposta, que a verdade que ela sempre temeu finalmente estava em minhas mãos. O cúmplice dela tentou falar, mas sua voz falhou. Ele sabia que cada palavra poderia ser usada contra ele, e que qualquer tentativa de manipular a situação agora seria inútil. Eu estava pronta para todas as reações, cada possibilidade, cada ameaça.
Minha família, que começou a perceber a gravidade do que estava acontecendo, finalmente começou a enxergar a verdade. Cada olhar de surpresa, cada gesto de arrependimento, foi um lembrete de que minha reconstrução não era apenas sobre sobreviver, mas sobre ensinar que a verdade sempre encontra um caminho. E então, em um momento que parecia congelado no tempo, Valentina baixou a cabeça. Pela primeira vez, percebi vulnerabilidade verdadeira nela. Ela não tinha mais controle, não tinha mais manipulação, não tinha mais poder. Eu estava livre, não apenas da humilhação, mas do medo, da insegurança e da sombra que ela havia projetado sobre minha vida por tanto tempo. Mas mesmo com a vitória, o suspense permaneceu. Sabia que a vida nunca seria completamente previsível. Havia lições aprendidas, confiança seletiva, vigilância constante e o poder da própria força. Eu havia sobrevivido a humilhações, a quase morte, a traições, e cada passo dessa reconstrução emocional me tornou mais forte, mais consciente de mim mesma. Enquanto caminhava para fora do prédio, sentindo o sol bater no meu rosto, percebi que aquela sensação de liberdade era apenas o começo. A vida continuaria com desafios, mas agora eu tinha certeza de que podia enfrentar qualquer obstáculo. O medo ainda existia, mas transformado em força. A humilhação, a rejeição, o perigo, tudo havia sido transformado em aprendizado e poder. E então, uma última sensação percorreu meu corpo, a consciência de que, embora essa batalha tivesse terminado, a história de reconstrução, redenção e superação continuaria para sempre. Eu estava viva, inteira, e finalmente dona da minha própria narrativa. O suspense final não era sobre quem me humilharia ou tentaria me destruir. Era sobre o futuro que eu poderia construir, sobre cada escolha que faria a partir daquele momento. E eu sabia, nunca mais permitiria que ninguém controlasse minha vida, nem mesmo a sombra de quem um dia me fez acreditar que eu era fraca. A pergunta que ficou em mim, enquanto o vento batia no meu rosto, era mais poderosa do que qualquer medo: como eu transformaria toda a dor do passado em força para o futuro? E pela primeira vez, senti que estava pronta para descobrir.